bem-vindos à nossa segunda temporada do programa Comunica Universo. Meu nome é Maria Giovana Carvalho. E eu sou a Mandy Ribeiro. Somos estudantes de jornalismo na Universidade Salgado de Oliveira, mais conhecida como Universo, no campus de Niterói. Está começando agora o Comunica Universo, um programa apresentado por estudantes de comunicação social. Esse será um programa com muita diversidade, que promete um teor educativo. E eu tenho certeza que vocês vão se divertir e aprender muito. Mas antes de começar, vai lá nas nossas redes sociais, @comunicauniverso e @tvuniverso32 e segue a gente. O primeiro quadro é a Cozinha 100%, que está de cara nova e irá trazer uma receita fácil e saudável para quem trabalha e estuda e não tem tempo de pensar em se alimentar bem. O segundo quadro será o Comunicultura, que vai trazer novidades de uma boa programação para o final de semana, com pontos turísticos da cidade de Niterói, tendo destaque para o programa de hoje a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, um sítio histórico e único no Brasil para os visitantes conhecerem e se encantarem com a beleza da cidade, e também a Capela de Nossa Senhora da Luz, localizada em São Gonçalo. O próximo quadro é novidade na área, o Carreira de Sucesso. Trará ex-alunos da Universo que estão realizados em sua carreira e contará com um super bate-papo interessante sobre a comunicação e o mercado de trabalho. E por último, mas não menos importante, o QI do Esporte, que contará com entrevistas sobre o mundo do esporte, abordando diversas modalidades. E mais, teremos novidades nesse quadro. O mundo dos games irá dominar o nosso programa com assuntos relacionados aos esportes eletrônicos. Então fiquem ligados e acompanhem a nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à segunda rodada do Cozinha 100%. Eu sou o Lúcio e estou ansioso para aprender a como fazer receitas saudáveis, práticas e principalmente deliciosas. Vem com a gente! E para estrear a segunda temporada do Cozinha 100%, nós convidamos uma amiga do curso de nutrição da Universo. Ariane, por favor. Oi, Lúcio. Conte mais um pouco sobre você. Então, como eu havia dito, eu sou nutricionista e muito dessa vontade veio porque eu sempre fui de praticar atividade física, né? Sempre me preocupei com esse âmbito. Aí no momento eu comecei crossfit e comecei a pensar numa alimentação saudável que me desse resultados, é claro, e que melhorasse o meu condicionamento de vida, assim. E você costuma cozinhar para você mesmo ou você trabalha para outros lugares? Restaurante, cozinha para outras pessoas? Então, no momento, eu cozinho para mim mesma, faço algumas coisinhas para algumas pessoas próximas a mim, tipo minha irmã, minha mãe, elas falaram, nossa, você tá tão bem! E você sempre teve esse hábito de comer saudável, veio depois da faculdade? Como que você pensou em cursar a nutrição? Eu vou te admitir, na fase dos meus 14, 15 anos, eu não me alimentava muito bem, isso não era bom pra mim. Mas a partir disso, como eu falei, dessa questão de atividades físicas e tal, eu percebi que isso era complementar. E isso foi o interesse da nutrição. Poxa, se eu tô fazendo bem pra mim mesmo, por que eu não posso fazer bem para as outras pessoas? Outras pessoas, né? Sim, Ariane, muito importante. E conte-me mais, você costuma comer essa receita que você trouxe pra nós hoje? Claro, com certeza. É mais café da manhã, né? Que é uma refeição muito importante pro dia, que é o que mantém a gente de pé, né? Conta pra gente, Ariane. Ideal, café da manhã é a melhor coisa do mundo. Você não pode pular a refeição no café da manhã, tá? Enfim, aqui tem umas receitas que eu como, que é bem simples mesmo, todo brasileiro come. E o que é ideal? A gente usou aqui um pão de forma. Muitas pessoas comem pão francês, não tem problema você comer um pãozinho francês, desde que seja moderado. Mas o integral acho que ainda continua sendo ideal para você comer. Então a gente vai fazer um sanduíche hoje, né? Isso. Então vamos começar, Ariane? Vamos para a parte dos ingredientes para ver o que a gente vai precisar para a receita de hoje. Vamos começar? Então, aqui se inicia com um pão integral, que é uma parte primordial da receita. É verdade que o pão branco ainda é o mais consumido no Brasil, mas o pão integral ele é uma massa muito rica em fibras, de vitaminas, de minerais. Então é um bom substituto para quem gosta de um pão branco, de um pão francês. E aqui viemos com a segunda receita, o segundo ingrediente, que é o queijo prato. Ele, diferente do que muitos dizem,
ele não é prejudicial à saúde. Na verdade, ele faz bem para a saúde. E esse queijo prato, você pode substituir por um queijo Minas, por um queijo de ricota. Agora temos o terceiro ingrediente, que é o alface. Ele é rico em cálcio, em magnésio, em ferro, inclusive. E, é claro, se você não gosta do alface, você pode substituir ele por uma rúcula, por um agrião, que também fica muito gostoso. Inclusive, o alface com agrião fica uma delícia. E aqui temos o tomate, que é a nossa quarta parte dos ingredientes. Ele é muito rico em potássio, em magnésio, além dele ser super versátil, né? Você consegue usar ele no café da manhã, como a gente vai fazer agora, na janta, no almoço. Então, cara, você vai pegar esse tomate aqui, ele vai dar para várias refeições e é super econômico, super gostoso. Inclusive, eu uso ele em todas. Agora aqui temos a cenoura. A cenoura, ele é bom para pele. Inclusive, se você quer pegar um bronzeado gostoso, a cenoura, ela é ideal. Não precisa de bronzeador nem nada. Faz bota no liquidificador, bebe que tá tudo ótimo. Então vamos começar a preparar esse sanduíche, Ariane? Vamos. Por onde nós começamos? É a base, né, que é o pão. O integral. A gente vai pegar aqui o tomate. Então vamos começar cortando o tomate, né? Vamos começar cortando o tomate, que é a parte mais difícil. Quantas fatias mais ou menos do tomate? Não, só que é o que leva mais tempo pra gente fazer. Eu gosto bastante de tomate, então eu pegaria uma rodelinha, uma ou duas rodelinhas pra colocar num sanduíche. E a gente pode preparar esse sanduíche pra viagem, pra levar pra comer um lanche? Você acha que ele conserva bem? Claro, ele é ideal. Bota num papel filme e tá tudo certo. É isso aí. Aqui, duas rodelas são bem grossas, tá? Eu gosto. E claro, né? Eu prefiro colocar a primeira maionese. Vamos começar na maionese, passando no pão. Gente, eu gosto muito de maionese. Vocês não têm ideia. Mas quem tiver preferência, coloca pasta de soja, que eu acho que até é ideal. Pra deixar a refeição ainda pra mais saudável. Pra deixar ainda mais saudável. Vamos pro queijo? Vamos. Depois a gente coloca um lofazinho de fundo, tá? Tudo bem. E aqui temos o queijo. O queijo prato também, ele não é tão saudável, mas é um equilíbrio na nossa receita, né? Tá aqui o tomate. Vou botar os tomates aqui também rodelados, né? Tá bem grosso. A gente pode dar uma diminuída, né, nesses tomates. Ai, pra gente, deixar desculpa, é que eu gosto muito de tomate, então... Tá certo, tá certo. Pra você que gosta muito de tomate, a gente pode colocar aqui tomate muito demais. Ó, abusa e abusa, eu acho. Ideal. Então vamos. E agora, Ariane, cenourinha? Aqui tem a cenoura, né? E temos a alface. Eu gosto de botar os dois, eu acho que fica gostoso. Agora você pode optar por outras coisinhas, beterraba. Ou não colocar uma beterraba, ou não colocar uma alface. Mas é isso. Vamos colocar a cenoura. De preferência ralada, tá? Eu acho ideal. Raladinha facilita o processo. Facilita na digestão, na hora de você comer. Ainda pode guardar pra usar em outra refeição, né? Muito bom. É, muito bom. E aqui temos uma folhinha de alface. Nossa, gente, que prático, né? Acho que é gostoso, né? Não tem desculpa pra não comer bem, né? Tudo dá pra fazer rapidinho, com umas coisas que a gente tem na geladeira. E a gente dá pra gerar uma coisa mega saudável, deliciosa. Não tem desculpa pra não comer bem. Gente, olha isso. Fica surreal. Olha que delícia, gente. Eu fiquei com fome. Vamos encerrar? Sinceramente. Eu fiquei com fome. Foi ótimo pra encerrar. Você corta assim, eu fiquei com fome. Aí você faz aquele corte assim, drástico.
twist do nosso primeiro quadro no Cozinha 100%. Muito obrigado, Ariane, por ter aceitado participar. Muito obrigado você por ter ficado com a gente até aqui. Semana que vem tem mais, não percam, pra gente começar a se alimentar muito melhor, tá bom? Muito obrigado. E agora vamos comer? Vem, produção, vem todo mundo. Muito bom, muito obrigado, Ariane. Muito bom. Nada melhor do que começar o dia com um café da manhã especial. E eu tenho certeza que você aí de casa já anotou essa super receita que está dando água na boca, não é mesmo? Caso não tenha anotado, corre lá nas nossas redes sociais e confira a receita certinha. Oi, o meu nome é Thaísa e sou estudante de Publicidade e Propaganda na Universidade Salgado de Oliveira. E eu sou a Maria de Lourdes, estudante de jornalismo na Universidade Salgado de Oliveira, e vamos começar mais uma rodada de Comunicultura. A gente sabe que a vida tá corrida, mas é para isso que o nosso programa existe, para te tirar da frente do computador e te fazer conhecer o mundo de novidades que tem pelas regiões do Rio e você nem sabe. Vamos falar de um assunto que para muitos eu sei que interessa: os pontos turísticos da nossa cidade. Aqui, não vamos falar apenas dos pontos turísticos, e sim de contar um pouco da história que tem por trás desse local. É isso mesmo. Agora vamos contar um pouco sobre a Fortaleza de Santa Cruz, na estrada Eurico Gaspar Dutra, sem número, em Jurujuba. A Fortaleza de Santa Cruz da Barra é um sítio histórico único no Brasil, com pedra fundamental no ano de 1555. Suas muralhas foram construídas com pedras cortadas e assentadas à mão, com uma área de mais de 7.000 metros quadrados. O acervo também é composto de 45 canhões do século XVIII e XIX, além de uma capela datada de 1612, com uma imagem de Santa Bárbara do século XVIII. A Fortaleza de Santa Cruz da Barra está localizada ao lado da entrada da Baía de Guanabara, por onde passam todas as embarcações que chegam ao porto do Rio de Janeiro. Com uma visão privilegiada da cidade maravilhosa e Cidade Sorriso, é um local para se admirar as belezas naturais de nossa região. O local também serviu de inspiração para o filme Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, 1998, de Paulo Thiago, com Paulo José, Júlia Gam e Chico Dias. Cidadãos brasileiros, a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo e sua criação mais viva e original. Baseado no romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, a história do congressista patriota que desejava transformar o Tupi-Guarani em idioma oficial do Brasil teve como cenário os prédios históricos do Rio de Janeiro. A Casa de Rui Barbosa e o Museu Benjamin Constant foram alguns dos lugares escolhidos pela equipe de produção, que também levou as filmagens para a cidade de Ouro Preto. Localizada no bairro de Jurujuba, a Fortaleza de Santa Cruz foi uma das locações escolhidas. O conhecido Forte Niteroense foi palco de uma revolta pouco tempo depois da proclamação da República, época em que é ambientada a trama de Lima Barreto. E não paramos por aqui. Outra dica de ponto turístico que temos para você é em São Gonçalo, na Capela da Nossa Senhora da Luz, localizada às margens da Baía de Guanabara, na Praia da Luz. A capela de estilo jesuítico foi erguida ainda no século XVII, segundo a tradição, como forma de agradecimento de Capitão Francisco Dias da Luz a Nossa Senhora da Luz por ter sobrevivido a um naufrágio. Ótimo para se tornar um passeio de fim de tarde com os amigos e família! A Capela da Luz tem sua fachada em estilo barroco e guarda imagens originais de Santana, São Gonçalo do Amarante e de Cristo Crucificado. Essa com 1 metro de altura. O interior da sacristia ainda contém o mesmo piso de pedra e sua porta frontal possui mais de 350 anos. A Capela Nossa Senhora da Luz foi registrada como Patrimônio Histórico Municipal no ano de 1985. Muito legal esse passeio, né? Aguardamos vocês neste mesmo canal. E nesse mesmo horário. Tchau! É muito bom aprender e acompanhar histórias brasileiras em lugares tão perto de nós, não é mesmo? Aproveite essa super dica para se divertir nesse final de semana.
Agora iremos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta teremos um bate-papo super interessante no quadro Carreira de Sucesso, com Flávio Oliveira, do site Infoco. O curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da Universo tem como princípio a formação de profissionais aptos a trabalhar com criatividade e responsabilidade social. Com duração de 4 anos e aulas no período noturno, os alunos contam com laboratórios equipados, além de um corpo docente de qualidade e com experiência de mercado. O publicitário pode atuar em diversas áreas, como no planejamento, atendimento, mídia, criação, marketing, entre outros. Venha para o Universo! Tradição em educação, qualidade de ensino e uma estrutura diferenciada. A Universo possui mais de 50 anos de história e tem como compromisso a preparação de seus alunos para o mercado de trabalho, através de uma educação fundamentada em valores éticos, morais e com responsabilidade social. Ao todo, são 9 unidades espalhadas pelo Brasil, com diversos cursos de nível superior presenciais e à distância, além de especializações em determinadas áreas de atuação, com preços acessíveis e um corpo docente qualificado. Está esperando o quê? Venha fazer parte da Universo. Quer conhecer um pouco mais da nossa história? Nos siga nas redes sociais, @UniversoAsoec. E voltamos do nosso intervalo apresentando a vocês o novo quadro do programa que se chama Carreira de Sucesso, que contará com participação especial do ex-aluno da Universo, Flávio Oliveira, que trabalha como chefe de reportagem no site de notícia Infoco, da região metropolitana. Acompanhe esse bate-papo super bacana com o Flávio, apresentado pela Mandy, o qual contará um pouquinho dos bastidores e da vida jornalística no mercado de trabalho. Sejam bem-vindos ao quadro Carreira de Sucesso. O nosso quadro aborda um pouco sobre a carreira profissional de ex-alunos da Universidade Salgado de Oliveira, que têm experiências no mercado de trabalho e atuam hoje na área da comunicação social. Iremos conversar sobre suas rotinas diárias, tecnologias, redes sociais e muito mais. E o nosso convidado de hoje é o Flávio Oliveira, ex-aluno da Universidade Salgado de Oliveira e diretor executivo do site de notícias Infoco, da região metropolitana. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado, Mandy. Prazer estar aqui com vocês. Para começar, conta pra gente um pouco do porquê escolher o jornalismo para se formar e ingressar no mercado de trabalho. O jornalismo ele veio numa época, quando eu ainda era muito jovem, não que eu não seja jovem ainda, mas vem de uma época que a gente tinha uma outra visão, né, do cenário político, do cenário econômico, e eu sempre tive essa necessidade de estar do outro lado de quem escreve a notícia, de quem apura, de quem presta o serviço da informação. Eu sempre tive muitas dúvidas em relação ao que eu leio, em relação ao que eu assisto, né? Então eu sempre tive essa necessidade de entender como é que realmente funciona o processo desde o início da apuração da reportagem até o processo da edição final. Porque, em sua maioria, o público ele já recebe o produto final, né? E a gente sabe que existe muita magia produzida ali, né? E que a realidade, além aquela brincadeira, né? O que você faz além dos stories, né? Como que é você na vida real? E o que a gente faz é prestar a informação, né? Prestar a apuração com responsabilidade. O jornalismo é responsabilidade, né? Na forma de fazer. E eu sempre tive essa necessidade. Então eu não tive muitas dúvidas com relação à minha escolha. Eu abracei o jornalismo e desde então estou seguindo aí na área em diferentes vertentes. Hoje você trabalha no site de notícias Infoco. Para o pessoal de casa que tem curiosidades de como é uma rotina do jornalista, conta pra gente um pouco sobre um diretor executivo, o que ele faz lá no Infoco. O diretor executivo, né, ele quase não é mais jornalista, né? Mas antes de ser
diretor do Infoco. O Infoco é um projeto que tem pouco mais de 3 anos, né, de existência. Antes disso, eu já atuo no mercado de trabalho, no jornalismo há mais de 10 anos, né? Então, quando eu comecei lá atrás, eu comecei como... Eu nem lembro direito, na verdade, como eu comecei, mas eu comecei como repórter, estagiário, né? Fui estagiário, né, durante 1 ano e pouco, se eu não me engano, estagiário em mídia impressa mesmo, jornalismo impresso. Depois, aí eu fui para a rádio. Da rádio, trabalhei como produtor em emissora de TV aberta, né? Aí sim, depois de eu trabalhar como produtor, né, de TV, para jornal também, tá? Nós produzíamos para diferentes programas, mas sempre jornalísticos. E aí sim, eu fui convidado para um cargo de chefia de reportagem, e desde então aí sim eu vim assumindo esses cargos de gestão, né? Fiz chefia de reportagem, edição digital, no caso aí site, né? E aí sim, hoje eu ocupo a direção do Infoco, como diretor mesmo de sites de notícias, e aí envolve desde checagem de reportagem que vai para o ar até contratação de pessoal para trabalhar no jornalismo, né? Então são muitas vertentes. Agora, se for para realmente saber como é que funciona o processo de reportagem, apurar, checar com as fontes, ir a campo, né? Dar uma olhada no que o fotógrafo ou o cinegrafista está fazendo, se a imagem tem a ver com o que você precisa, conversar com o chefe de reportagem, editor, enfim, aí vou passar aqui muito tempo falando sobre. Que bom que você está contando pra gente, assim, né, um pouco dessa experiência, que é algo que, para quem está começando agora, né, nós estudantes e também quem ainda só tem o interesse no que é o jornalismo, a comunicação social, você passar essa experiência, assim, pra gente. Já que você já falou, assim, um pouco brevemente, né, da sua trajetória, queria que você explicasse um pouco mais sobre essa questão como foi o seu estágio, seus estágios, né? Como é que foi, assim, para poder passar um pouco da sua experiência mesmo, do comecinho, pro pessoal que está começando agora, para dar uma preparada. O pessoal que está começando agora, é preciso entender que jornalista publicitário é outra coisa, completamente diferente do que foi há 10 anos atrás, né? Na minha época, as coisas eram ainda muito... A gente não tinha noção do que estaria por vir, né? Hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem as tecnologias que mudam a todo instante. Na minha época, quando eu comecei como estagiário em jornal impresso, né, a gente não tinha WhatsApp, ainda não tinha Facebook. Então a apuração ela não acontecia diretamente da base, né? A gente tinha muito que ir a campo. Se você não fosse em todas as delegacias, ou se você não fosse onde aconteciam os acidentes, você não conseguia subir a reportagem, porque não tinha como conseguir isso através da internet, tá? Até porque a internet ainda era muito rudimentar na época. Então eu peguei essa fase do estágio ainda onde o próprio profissional ele tinha muito que ir para a rua, como tem até hoje, tá? Só que hoje a gente ainda consegue trabalhar mais da base. É possível, né? É possível fazer tudo ou quase tudo da base, dependendo da pauta que você trabalha. Então, eu comecei como estagiário de jornal impresso, ia muito para a rua, né? Trabalhei com diferentes tipos de editorias, desde polícia até economia, habitação, enfim. Aí depois eu segui pro radialismo e, enfim, até chegar onde eu cheguei. Para quem está chegando agora, se eu posso dar um conselho para os estagiários de agora, eu não tenho condições de dizer. Hoje acontece muito mais uma troca, muito mais uma troca do que só passar uma experiência, porque vocês, no caso, que estão chegando agora, vocês têm muito valor a agregar no que se refere a algoritmos, tecnologias, TikTok, Instagram, Twitter. A todo instante nós temos uma mudança, né, dentro das tecnologias, e vocês estão muito mais ligados a isso do que a galera da antiga, do que os gestores. Então a gente faz uma troca. Eu costumo dizer que é um casamento. A gente vai oferecer para vocês a nossa experiência de vida, de rotina, de como lidar com as autoridades, de como lidar com as pessoas,
E vocês nos oferecem o que vocês têm de melhor, que é essa capacidade que vocês têm de absorver a tecnologia muito rapidamente. Se a gente conseguir fazer essa combinação, se vocês entenderem que vocês precisam dessa experiência de social mesmo, né, de como lidar com a sociedade, aliado à tecnologia que vocês já são muito bons, aí sim vocês têm potencial para se tornarem jornalistas, publicitários. Eu ouso até dizer que influencers, porque eu acho que hoje todo mundo, né, pelo menos da nossa área, a gente obrigatoriamente tem que ser influencer, porque a gente vive a rede social o tempo todo e ela muda o tempo todo. É isso, eu acho. Realmente. Flávio, conta pra gente um pouco de como foi a sua trajetória, né, na universidade mesmo, na Universo. Bom, faz tempo, né? Eu vim de uma outra universidade, né? E aí eu cheguei na Universo quase na metade do curso. Eu posso dizer com muita franqueza que eu tive a sorte de conhecer grandes profissionais, eu tive grandes professores que me ajudaram muito. Eu acho que a gente tem muito isso, né? A universidade, dependendo do curso, não serve para nada. Isso é um grande equívoco, isso não é verdade. A academia, ela é muito importante porque ela nos ajuda muito com a questão da base teórica. Não tem como você entrar no jornal, por exemplo, sem você ter passado por uma universidade. Eu não estou dizendo que isso é impossível, porque não é. Até porque a história já mostra, nós tivemos grandes nomes do jornalismo que não tiveram formação porque na época não havia nem existência de uma faculdade, de um curso de jornalismo, tá? Só que nós estamos falando de um outro tempo. Agora, não tem como você entrar num ambiente, numa redação de jornal, sem ser jornalista. E eu não estou... Isso não é machismo, isso é um fato. Nós estamos vivendo aí um período de fake news o tempo todo. Inclusive, a gente batalha contra isso. Hoje a gente vive num universo de mentiras em diferentes âmbitos, né? As notícias chegam para a gente de todas as formas, seja através de WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. Então, hoje a gente tem que ter um trabalho de filtrar o que realmente é uma notícia devidamente apurada, consolidada, analisada por profissionais que são preparados para fazer isso. Então, e é isso que a universidade faz. Ela te ensina a ter compromisso ético, ela te ensina como apurar, ela te ensina através da antropologia, sociologia, como que você tem que lidar com a sociedade e como que você tem que se comportar com essa sociedade, né? Então, é impossível dissociar isso. E tem muitos profissionais que hoje trabalham, né? Tem muitas pessoas que trabalham em redações e que não são profissionais formados. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque a gente tem erros muito grosseiros que são publicados e chegam muitas... Hoje, qualquer um, né? O que eles chamam de pseudo-jornalistas, né? Então, você recebe informação como se aquilo fosse verdade. E não é. E isso é muito perigoso. Então, mais do que nunca, a experiência universitária ela é fundamental na formação daquele profissional. Então, com relação ao Universo, a minha experiência ela foi muito positiva. Eu tive a chance de conhecer grandes profissionais, da qual alguns eu tenho contato até hoje. Então, eu fiquei muito feliz em ter tido essa oportunidade de atravessar o Universo, né, como profissional. Que bom. Agora a gente vai chamar um intervalo rapidinho e a gente já volta com mais perguntas e algumas brincadeiras também. Você já deve saber que este ano teremos as eleições para a presidência do Brasil. Mas, você já pesquisou o que faz um presidente da República? O presidente da República é a autoridade máxima do Brasil e também o chefe do executivo. Como o Brasil é uma república presidencialista, o presidente é tanto o chefe de governo como o chefe de Estado. No país, a presidência tem mandato de 4 anos, que pode se estender por mais 4. E o candidato que ocupa o cargo é escolhido pelo voto popular. Estamos de
volta em nosso programa Comunica Universo, no quadro Carreira de Sucesso. Agora vamos fazer uma brincadeira para descontrair. Eu quero que você complete com a primeira palavra que vier na sua mente. Lá vem. Para você, carreira de sucesso é? Paz. O seu maior sonho dentro do jornalismo é? Reconhecimento. O jornalismo para você é? Tudo. Ser jornalista em 2022 é? Luta. A pressa é inimiga da? Não sei responder essa pergunta porque eu sou extremamente ansioso e muito apressado, e a pressa é amiga da perfeição, sim. Mas não é não. Mas tem que ser, porque eu trabalho com site, então não tem como. Então, agora pra gente encerrar, vamos criar uma leve polêmica. Uma leve polêmica. Ai. Os jornalistas, durante o governo atual, foram muito atacados. Você, como jornalista, o que você espera dessas eleições de 2022? Quais são as expectativas? Eu confesso que, como jornalista, de todos os eventos que acontecem, Copa, Olimpíada, Réveillon, Natal, porque a gente vive Carnaval, é preciso que vocês saibam, né, que não existem piores datas e eventos para os jornalistas do que esses, porque a gente trabalha o triplo. Mas eu confesso que o que eu mais gosto de todos esses que eu falei são as eleições. Eu gosto muito de trabalhar nas eleições, porque eu acho que é a festa mais importante, né, que um país pode ter, porque é o que de fato muda as nossas vidas. Não estou desmerecendo os outros eventos, absolutamente, mas eu acho que as eleições elas têm um papel de mudança real na vida das pessoas, né? Não importa se muito ou pouco, mas de alguma forma, toda vez que alguém é eleito, seja quem for, de alguma maneira isso vai afetar a sua vida, direto ou indiretamente, um pouco ou muito. Então, com relação às eleições desse ano, eu tenho grandes expectativas. Eu confesso que, enquanto jornalista, eu entendo, e aí eu acho que mistura um pouco com uma opinião muito pessoal, eu entendo que nós temos aquilo que nós merecemos de alguma maneira, né? O Brasil carrega uma herança cultural, né, onde nós carecemos de investimento na educação de muitos e muitos anos. Então, eu não considero que seja culpa do brasileiro quando ele vota em determinado candidato e aquele candidato ele faz mau uso do seu papel de governante. Nós, brasileiros, não temos culpa de quem a gente colocou ali. A gente acreditou naquela proposta, a gente acreditou naquela pessoa. Se aquilo não deu certo, a culpa não pode ser nossa. Mas aí chegaram as eleições e é o momento de a gente mudar se a gente achar que tem que mudar, ou de um processo de continuidade se a gente achar que tem que continuar, né? Agora, é impossível dizer que algo não vai acontecer, que algo não vai mudar, né? Eu creio que teremos aí um ambiente extremamente polarizado, ainda mais do que nós já temos, e eu acho que até isso, né, é importante para que ocorra de fato um processo de mudança significativa. Eu sou muito a favor da alternância de poder, né? Mas hoje eu não consigo te dizer, e eu entendo perfeitamente o caminho dessa pergunta, o que é melhor para o Brasil. Eu creio que, por conta de uma situação econômica, independente de quem venha a governar o Brasil pelos próximos 4 anos, nós ainda enfrentaremos muitos e muitos problemas. O Brasil, ele tem essa coisa, é coisa do latino, né? A gente tem essa coisa do romance de novela. Tem sempre que ter um mocinho contra um vilão. É o fla-flu, essa disputa entre o bem e o mal. E eu não concordo com isso. Eu acho que entre todas as nossas possibilidades existem pontos positivos e pontos negativos. E a gente precisa aceitar isso. Que isso aqui não é uma novela, isso aqui é a vida real. E todo mundo tem problemas, defeitos. Eu espero sinceramente que essas eleições as pessoas percebam isso. E que façam a melhor escolha, seja ela qual for. Flávio, muito obrigada pela sua participação. Obrigado por você
ter se disponibilizado a vir até aqui, né? E ter passado essa experiência pra gente também, como um ex-aluno da Universo e como um jornalista que tem uma carreira de sucesso. O nosso Carreira de Sucesso hoje fica por aqui. A gente agradece vocês de casa por terem assistido e até a próxima. Dicas incríveis e necessárias para todos nós profissionais da comunicação. E também para você aí de casa, que está pensando em entrar na área de comunicação e precisa daquele incentivo a mais para ingressar na faculdade e começar a vivenciar essas experiências. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com muitas novidades e entretenimento para você em nosso programa. Fiquem ligados! Neste ano, teremos eleições para deputado federal. Mas antes de escolher o seu candidato, é importante saber quais funções ele irá exercer. Os deputados federais são os representantes da população na Câmara dos Deputados. Eles têm como responsabilidade propor leis, aprovar e reprovar projetos de lei, propor alterações na Constituição, entre outras ações. Também são os responsáveis por fiscalizar o governo e cobrar informações e esclarecimentos quando necessário, abrir investigações e conduzir um processo de impeachment em casos extremos. É bom saber, né? O curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da Universo tem como princípio a formação de profissionais aptos a trabalhar com criatividade e responsabilidade social. Com duração de 4 anos e aulas no período noturno, os alunos contam com laboratórios equipados, além de um corpo docente de qualidade e com experiência de mercado. O publicitário pode atuar em diversas áreas, como no planejamento, atendimento, mídia, criação, marketing, entre outros. Venha para o Universo! Estamos de volta e dessa vez para falar de esportes e games. O QI do esporte hoje contará com uma modalidade diferente, a canoa havaiana, um esporte que vem ganhando destaque no Brasil. Acompanhem. E aí pessoal, eu sou o Marcos Ramos e esse é o QI do esporte. A canoa havaiana é um esporte de raízes na Polinésia, de prática tanto individual quanto em equipe, e vem ganhando destaque no Brasil. E hoje nós temos conosco os convidados Orlando Tenório, Luciano Rodrigues, Renato Freitas e Daniele Chevran, da Fusão Vaá, medalha de bronze no último Campeonato Brasileiro realizado aqui em Niterói. Nosso primeiro entrevistado é Orlando Tenório. Tudo bem com você? Tudo bem. Deixa eu te perguntar, Orlando, como você conheceu o esporte? Eu conheci o esporte através do olhar. Eu moro de frente ao clube e eu observava as pessoas sempre atravessando a rua com canoa, com remo, com aqueles equipamentos, né, para poder fazer a prática. E nisso meu filho começou a me perturbar, posso falar essa palavra, porque todo dia ele falava, pai, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E eu sempre com medo, né, por causa da idade, você chega a uma determinada idade que você pensa assim, poxa, eu não vou encarar isso, já estou velho. E ele foi lá, conversou com a equipe foi, nos ofereceu uma aula de experiência, que a gente chama aula experimental. Eu fiz e daí para frente não quero outra vida. Até porque a recepção é excepcional. É um esporte que a gente costuma dizer que é todas as idades. É um esporte sem preconceito. Quem tiver dúvida em fazer a prática de canoa pode ir, porque não tem esse preconceito de idade, de cor, de tamanho. Qualquer um pode estar pronto para remar. Muito obrigado, Orlando. E agora a gente vai bater um papo com o Renato Freitas. Estamos aqui com o Renato Freitas. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Então, Renato, deixa eu te perguntar, qual a maior dificuldade do esporte na região? Olha, uma das dificuldades que a gente enxerga, né, é o excesso de lixo
que a gente encontra na praia todos os dias, né? E esse lixo não aparece do nada. A gente sabe que esse lixo vem de vários lugares diferentes, né? Ele começa vindo da rua, onde alguém, de maneira inadvertida, joga, né, um copo no chão, joga um pacote de sanduíche, joga um papel, um palito de picolé, enfim, qualquer resíduo que não vai para o lugar certo, ele vai parar na praia. Seja através da chuva, através do rio, enfim, sempre chega lá na praia. E isso causa um desconforto para quem vai praticar o esporte, para quem vai caminhar na areia da praia, para quem vai remar, como a gente vai fazer isso sempre, né? É muito ruim. É verdade. O Renato tocou num ponto muito importante, que é a conscientização, né, para o meio ambiente. A gente atrapalha não só, né, as pessoas como eles, né, que praticam o esporte, mas também a gente causa danos à cidade. Vocês, né, ficaram em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e conseguiram a vaga para o Mundial, que vai acontecer em Londres. Conta um pouco mais como foi essa classificação e como vocês estão se organizando para poder ir para o Campeonato Mundial. A nossa equipe ela foi formada há um ano atrás, né? E os nossos treinamentos sempre foram para provas de longa distância. E quando surgiu a oportunidade de participar do sprint, do Campeonato Brasileiro de Sprint, que é a prova de velocidade, nós mudamos um pouco o foco do treinamento. Nosso treinador Rodrigo, né, mudou o nosso treinamento e a gente passou a se preparar, apesar de ser só um mês praticamente para isso, mas nós nos preparamos para essa prova. E nós fomos lá e conseguimos, disputando com as melhores equipes do Brasil, as que vieram participar no Rio de Janeiro, equipes do Espírito Santo, de São Paulo, de Brasília, e nós conseguimos o terceiro lugar. E nós vamos a Londres, nosso objetivo é esse, né, estar em Londres, e precisamos de um patrocinador, precisamos de ajuda, precisamos de apoio, né, de um patrocinador que possa nos ajudar, porque a confederação oferece apenas as camisas da seleção, né? Então, assim como as outras equipes também, que estão classificadas, estão correndo atrás de apoio, nós estamos aqui pedindo ajuda para a nossa equipe, né, a 50 mais do Fusão VAA, poder participar desse campeonato mundial, que é o ápice, né, para qualquer competidor de canoa havaiana. Muito obrigado, Renato. Agradeço a sua participação. E o nosso próximo convidado é o Luciano Rodrigues. Nós estamos aqui com o Luciano Rodrigues. Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Então, Luciano, vou te perguntar como que funcionam os campeonatos da modalidade? Bom, a canoa havaiana hoje ela é muito difundida em todo o Brasil. E em Niterói é o polo onde que tem mais clubes. E as federações acabam divulgando os calendários e são várias categorias, vindo por idade, por sexo, canoa mista, canoa V1, OC1, que é um só, OC6. Então, a gente não tem previamente toda a divulgação, mas fica por conta das federações para ter essa organização. E voltando, o Niterói, por exemplo, a gente tem 34 clubes, né? E a prefeitura nem libera mais canoas, porque as areias já estão tomadas por muitas canoas. Mas é muito legal porque é bem organizado, a gente reúne muita gente. As últimas edições que foram aqui em Niterói, salvo engano, tinha 600 competidores e a outra 400. Então é uma aglomeração, é uma festa e é muito interessante. Sim, e é bom também, porque é algo que vocês gostam, é bom que vocês conseguem, né, encontrar amigos, né, conseguem também ter essa socialização também, né, legal. Sim, há vamos dizer assim, um rodízio, muita gente que já remou num clube e está remando em outro, então há uma confraternização e há sempre uma competitividade saudável, sempre com respeito, e é muito bacana essa integração. E como já foi falado dos colegas anteriores, a canoa havaiana abraça todas as idades, de 0 a 100, vamos dizer assim, e há uma integração muito bacana. Legal. Agradeço a Luciano pela participação no programa. E agora eu chamo a próxima convidada, Daniele Chevran. Estamos aqui com a Daniele Chevran. Tudo bem, Daniele? Tudo bem. Eu vou perguntar para você qual a importância social do esporte hoje.
O esporte transforma vidas, né? E a gente tem hoje na Canoa a possibilidade de transformar a vida de muitas pessoas. Hoje a cidade de Niterói é considerada a capital nacional da canoa, porque tem mais de 3.500 praticantes, são mais de quase 40 clubes. Então a gente tem a oportunidade de pegar uma pessoa que às vezes está sofrendo depressão, está com ansiedade, está se sentindo mal, encontra no esporte uma qualidade de vida, contato com a natureza, faz amigos, né? Tem esse aspecto da pessoa encontrar uma porta de entrada ali para se sentir incluída dentro de uma comunidade. Então a gente tem vários casos de pessoas que tomavam remédio tarja preta, que sofriam de ansiedade, pararam de tomar remédio, se apaixonaram pelo esporte. Alguns casos, como o dos meninos que foram entrevistados hoje, que eu sempre chamo eles de meninos, é que eles se transformaram de um jeito que passaram até a competir, né? E aí isso vai revolucionando, a pessoa emagrece, começa a buscar um nutricionista. Então a transformação é uma transformação global, assim. Eu acho que isso é mais gostoso, a gente ver como a gente consegue transformar a vida das pessoas por meio do esporte. E é em várias áreas, né, da vida da pessoa, tanto física quanto mental também, né? Exatamente. O esporte hoje, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental, tem sido até recomendado pelos psiquiatras, pelos psicólogos. A pessoa chega lá na análise, tem até uma psicóloga que rema também, que ela sempre indica, sabe? Ela fala para os remadores, para o pessoal, gente, vai remar. E aí acaba que muita gente entra para o esporte também por esse aspecto de trabalhar também a mente, o espírito, e essa coisa do contato com a natureza, estar no mar todos os dias, a gente vê tartaruga marinha, vê as aves, né, vê os animais, isso faz assim um bem pro corpo e pra alma, sabe? Então é muito legal, então convido todo mundo, venham. Legal, obrigado, Daniele. Agradeço a equipe Fusão VAA e hoje ficamos por aqui. Sou o Marcos Ramos e até a próxima. Olá, eu sou o Roberto Luiz e esse é o QI Digital. Lançado em outubro de 2019 pela Riot, Valorant vem se destacando no cenário competitivo e por streamers no mundo todo. E com isso, o Brasil vem despontando talentos no cenário mundial. E hoje, nós trazemos aqui para uma conversa o Gabriel Hertz Doria, duelista da SKS Gaming, time profissional do jogo Valorant. E aí, Hertz? Conta um pouco pra gente sobre você e sobre como você chegou até o Valorant. Meu nome é Gabriel Doria, né? Como já apresentaram, eu tenho 20 anos e eu sou estudante de Direito. E meu hobby era sempre fazer live, só que como todo hobby, quando você se dedica muito, você passa a amar muito, eu comecei a me esforçar muito nas lives, então fazia muito tempo de live. E atualmente eu estou no site Superior de Direito e levo a live como trabalho. Eu cheguei no Valorant por meio de querer competir sempre. Em todos os outros jogos que eu jogava, eu sempre, como eu me dedicava muito, como eu falei, eu sempre quis ter um time profissional e já joguei para diversas equipes. Então eu cheguei no Valorant com o objetivo principal de arrumar um time profissional para poder jogar profissionalmente, assim como eu já fiz em outros jogos. Então eu cheguei no Valorant por meio de uma notícia que eu vi que anunciaram lá no Twitter um jogo novo da Riot Games que ia sair. Aí eu falei, quando esse jogo lançar eu vou entrar, porque quando você entra no começo de um jogo, tudo no começo na verdade, né, você acaba se destacando mais que a galera que entra depois. Como que veio o convite para a SKS e como que você ficou? Então, o convite da SKS veio pelo manager, né, o manager no eSport, ele é o cara que cuida da organização do time, cuida dos players, ele vê eventos, etc e tal. Ele me conhecia do jogo anterior, que eu também fazia live, que era o Fortnite. E eu não conhecia ele, conhecia assim, na verdade, bem pouco, só pelo nome, mas não conhecia muito. E naquela época eu fazia bastante horas de live, igual eu fazia no Valorant, eu fazia de 14 a 18 horas de live stream por dia. Então a minha dedicação sempre foi muito reconhecida e ele levou isso em conta do Fortnite. E no Valorant, que é o jogo que tá em alta, né, ele acabou lembrando de mim e viu que eu continuava me dedicando muito às lives. E levou isso em conta. E a segunda coisa é pela minha movimentação, que é o diferencial, né? Que eu jogo no segundo maior elo do jogo. Já joguei no primeiro também, mas assim como eu jogo no elo mais alto do jogo, no segundo elo mais alto do jogo, muitas pessoas fazem live stream também, com bastante número de pessoas em live. E então a gente acaba sendo conhecido por pessoas de outras lives que vão falando, olha aquele cara, como ele joga, etc e tal. Então acabou que eu fiquei conhecido também pela minha movimentação. E isso agregou bastante para ele me chamar para a organização para ter um diferencial. E como eu fiquei, foi muito feliz, porque é um sonho de criança que eu tinha,
praticamente impossível você jogar no computador e não conhecer a Razer, que é a patrocinadora oficial da organização, da SKS. É uma marca incrível que está no ramo desde muito antes de outras marcas, e ela continua em alta, competindo com outras empresas, Logitech, HyperX. Então é um sonho muito mais que só entrar em uma organização e receber um salário para poder estar fazendo a live, receber o reconhecimento, receber tudo, e sim aquele sonho de antigamente você querer ter aquele periférico gamer e não poder comprar para seus pais não acreditarem ou diversos outros motivos. Então eu estou muito realizado de estar nessa organização hoje. E como é a rotina de um pro player de Valorant? Então, a rotina de um pro player de Valorant, assim como qualquer outro esporte, ela muitas vezes é muito mais pegada do que um trabalho normal. Por exemplo, às vezes, só porque a pessoa está ali no computador, muitas pessoas criticam e não sabem o que acontece. Existem equipes profissionais no cenário que têm estruturas enormes, com psicólogo, nutricionista, personal trainer, diversas coisas para poder preparar mentalmente, né, e fisicamente um pro player para ele poder chegar no campeonato e desempenhar 100, 200% da capacidade dele. Então, muitas vezes a rotina de um pro player ele acorda de manhã. Não é o meu caso, eu sou streamer, eu faço live, mas o pro player, como eu já vivenciei, não tão profissionalmente assim, mas eu conheço e estava no meio, ele acorda de manhã, faz diversos exames, né, exames entre aspas, faz diversos testes de aptidão física, é uma rotina de um atleta mesmo, só que é no esporte eletrônico. Mas de manhã, a maioria dos pro players, eles acordam, fazem alimentação, alguns fazem academia, alguns que não tem essa estrutura que é chamada aqui no Brasil de game house, né, ou game office. A game house é uma casa que você dorme e acorda na casa e treina com seus companheiros de time. E a game office é um local onde você, como se fosse uma lan house, que você tem geralmente em São Paulo, cidade grande, você tem um local lá para ir treinar e você volta para sua casa. Resumindo, você acorda cedo, você tem que fazer o seu treino individual antes de treinar com o time. O treino individual seria você treinar, independente de fosse aquecer a sua mira, né? Então você tem que fazer um treino individual, chega na hora do almoço, almoça e depois já vai treinar direto até 8 horas da noite, pelo menos. E 8 horas da noite, acabando o treino, ou 9, dependendo do time, ou a hora que for, eles assistem as partidas e depois fazem um treino individual de novo antes de dormir. Geralmente, alguns pro players não fazem esse treino individual e abrem streams, abrem live streams, que ajudam a crescer a imagem do jogador também em si. Conta pra gente alguma dica para quem quer começar a competir. A dica que tem para começar a competir é assim como qualquer trabalho, qualquer coisa que você quer levar como trabalho, tem que se dedicar mais que os outros e sempre focar no seu individual, principalmente, porque o individual é o que mais pega para as organizações te acharem, né? E sempre ir moldando a sua imagem como jogador. Isso é em qualquer trabalho e no esporte não é diferente. Nossa, da hora! E é muito importante mostrar para todo mundo como que funciona o cenário competitivo. Muito obrigado, Hert. Então é isso, vou me despedindo de vocês. Agradecer aí a QI Digital, o Roberto e a SKS, que proporcionou a gente estar aqui hoje, que vão estar assistindo também depois. E você que assistiu até aqui. E um até logo. E ficamos por aqui. Esse foi o QI do Esporte. Voltamos semana que vem com mais novidades. Até a próxima. Super interessante esse bate-papo, não é mesmo? E com a mensagem motivadora e reflexiva, vamos chamar agora a professora e coordenadora do curso de Comunicação Social, Kátia Falcão. Verdade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E a segunda metade voltava igualmente
com meio perfil. E os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram a um lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela. E carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Este poema foi publicado em 1984 no livro Corpo. Foi escrito por Carlos Drummond de Andrade, poeta, cronista, jornalista, ou seja, um comunicador. Portanto, por mais que a verdade seja dividida, cada pedaço dela sempre poderá ser confirmado por apuração. Uma verdade pode apresentar vários ângulos, mas sempre será comprovável, assumido, assinado, identificado. Isso nos lembra aquilo que não pertence à verdade, mas que confunde os melhores corações: a mentira e a ilusão. O que é fake? Fake news, fake amor, o fake. O fake não é uma verdade. Fake é sempre algo inventado para parecer uma verdade e não uma parte dela. Ele é feito para enganar, iludir. Fake é uma mentira, sempre ardilosa, traidora, que não só prejudica a nossa vida. Ela não é assinada, ela não é apurada, ela não tem autoria. E se você dá valor para o que não tem autoria, não tem assinatura, e repassa nos seus grupos de Zap e nas suas redes sociais uma informação que não é apurada, pense bem. Somente a verdade prevalece. E ela prevalece ao lado de quem está com a ética, com a justiça e com a confiança. Me diga você está do lado de quem? A verdade? Torço para que sim. No mais, comunica para o universo. Comunica o universo. Grande reflexão da nossa coordenadora, não é mesmo? Fiquem ligados em nossas redes sociais, @tvuniverso32 e @comunicauniverso, e mandem dicas do que vocês querem ver por aqui em nosso programa. O Comunica Universo de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana com muitas novidades para vocês. Até mais!